Glória a Deus, irmãos. Boa noite a todos. Estou vendo uns irmãos que eu não conheço daqui. Tá ligado? Estou muito feliz de estar aqui, poder falar com vocês sem máscara. Tantas vezes eu passo sem máscara na rua e não sou cumprimentado. Engraçado, né? Se você estiver de máscara, as pessoas te cumprimentam. Se você estiver sem máscara, elas acham você um transgressor. Irmãos, eu só estou sem máscara porque estou distante de vocês. E na rua eu só fico sem máscara quando eu estou sozinho, tá bom? Estou muito feliz de estar aqui. Fazendo um eco aqui o microfone. Perdoem, vou colocar mais luz aqui no meu notebook. Durante toda a minha juventude, eu cantava aquela parte que vocês conhecem do hino. A alegria de toda a terra. Não é isso? Salmo 48. Belíssimo hino do Ademar de Campos. E eu sempre imaginava Deus sentado no trono e toda a humanidade aos seus pés, olhando e se alegrando com Ele. Eu sempre pensava que a alegria de toda a terra é Deus. Talvez seja isso que você pense também. Mas não é isso que o Salmo diz. A alegria de toda a terra é o seu monte santo, belo e sobranceiro monte, a cidade do Senhor. É isso que o Salmo diz. Trazendo para o Novo Testamento, quem é esta cidade, irmãos? Alguém pode dizer? Pode falar alto. Quem é a cidade de Deus, irmãos? Aqui no Novo Testamento. A igreja. Você está sentado aí, igreja, no banco, sendo encorajado pela palavra de Deus. Amém? Aí sim, nos palácios desta cidade, o Salmo diz, Deus se faz conhecer para o mundo, verso 3, como um alto refúgio. Ok? É claro, irmãos, que o mundo não está olhando para a gente com alegria e sorrindo, pelo contrário. Se eles pudessem matar a igreja, eles matavam. Mas isso não muda o fato que a igreja é o sal da terra e a luz do mundo. Foi Jesus que disse isso. Deus nos chamou para mostrar a este mundo que Ele é o nosso alto refúgio, a sua glória, o seu amor, que foi revelado na face do seu Filho. Aleluia. E nós o seguimos, irmãos. Nós o seguimos e enquanto seguimos, somos transformados à sua imagem. Fazemos discípulos. Exalamos o seu perfume neste mundo. Ficou claro agora o Salmo 98 para vocês? Quando estiverem cantando agora, a alegria de toda a terra, lembre de que esse Salmo está falando de você. Amém? E a partir de nós, o seu alto monte, sobranceiro e belo da igreja, que as pessoas vão ter que olhar para a cruz, porque vai olhar para você. E você está onde? Você está na cruz, crucificado com Jesus. Então elas vão ter que olhar para Jesus quando olhar para você. Percebeu como faz sentido o Salmo agora? O monte onde as pessoas olham é o monte do Calvário, onde você, cristão, foi crucificado com Cristo. E confundido, na verdade, com Cristo naquela morte. Então, esta noite, eu quero falar com você, cristão, que talvez esteja com medo de morrer, com medo de um vírus. A palavra de Deus vai desinstalar, como eu coloquei no grupo, esse medo em mim e você, e vai nos chamar mais uma vez e nos encorajar para o esforço que Deus te chamou para fazer. E através desse esforço, você sabe muito bem disso, que Deus vai desinstalar em você. O medo paralisa tudo, irmão, você sabe disso. Quem já teve um ataque de pânico aqui sabe, eu nunca tive. E eu, com a permissão da minha esposa, posso dizer, minha esposa já teve ataques de pânico, irmãos.
O medo paralisa tudo e abre as portas do inferno para todos os tipos de tranqueira que você imaginar na sua vida. O inferno inteiro entra através do medo. Um pastor pentecostal que eu admiro muito, me disse certa vez que medo é fé no diabo. Eu achei muito interessante isso, porque realmente é fé no diabo, que abre a porta do inferno esse negócio. Nesta noite eu gostaria de falar daquilo que eu acredito que na prática desinstala o nosso medo, que é o esforço cristão. Você fala assim, não pastor, o medo sai pela fé. A fé é traduzida em esforço de obediência, amém? Então para isso eu peço que você abra na segunda carta de Pedro, capítulo 1, segunda carta do apóstolo Pedro. Se você puder fazer toda a sua diligência, porque é sobre isso que a carta vai falar. Se você puder ficar numa postura atenta no banco aí, porque Deus quer falar com você, faça isso em nome de Jesus. Você não está aqui, nem eu estou aqui para falar uma palavra interessante. Estamos aqui ouvindo a palavra de Deus. Segunda carta de Pedro, no capítulo 1, mantenha a sua Bíblia aberta. Deixe-me fazer duas considerações. Nós, evangélicos, gostamos muito de falar sobre o esforço. Tem que pagar o preço, né, pastor? A porta é estreita, pastor. Você acha que é fácil entrar no céu? Não é não, tem que pagar o preço. Irmãos, eu não sei se a essa altura você, como cristão presbiteriano, evangélico presbiteriano, se você ainda não entendeu a graça de Deus. Mas se você não entendeu, eu vou explicar mais uma vez. Eu já tentei explicar isso muitas vezes nos nossos áudios no grupo no grupo do WhatsApp. E eu sei que o pastor Camilo, o pastor Hacém, todos nós explicamos isso aqui. Mas a ficha demora para cair, eu sei, irmãos. Então deixa me dizer. O esforço não é para entrar no céu. Porque no céu ninguém entra por esforço. Ou você imagina que o pecador vai bater no peito e falar, graças ao meu esforço. Você acha isso? Você acha mesmo? Pela graça sois salvos, mediante a fé. Eu não quero ficar explicando o básico aqui para os irmãos, mas entenda, por favor. Quando Jesus disse que a porta é estreita, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, isto não é uma condição para entrar no céu. Isto é uma advertência contra a religiosidade dos fariseus. E agora vai mudar completamente a chave na sua cabeça. Cuidado com a bagagem dos fariseus, porque a porta é estreita e não passam bagagens por ela. Mudou ou não mudou o sentido? O esforço é para se livrar de quê? Bagagem. Não é o esforço para merecer o céu. Mudou ou não mudou o sentido? Mudou completamente, irmãos. Você sabe que mudou. E eu sei que para muita gente é um choque. Pastor, até hoje eu achei que era para esforçar para ir para o céu. Então me permita já começar desconstruindo essas coisas frágeis em nossa mente, irmãos. Por favor. Cuidado, a porta é estreita. Percebeu? Cuidado. Os fariseus vão querer colocar muita bagagem sobre você. Cuidado. Cuidado com o fermento dos fariseus. Ok? Outra consideração que eu gostaria de fazer é que por aí dizem que o presbiteriano gosta de falar da graça, e é tudo de graça, e com isso o presbiteriano vai se acomodando e não vai querer se esforçar. Irmãos, pelo amor de Deus, é exatamente o contrário. Quanto mais você entender a graça, compreender, interiorizar, mais você vai ficar louco para se esforçar e fazer o que Deus chamou para fazer. Paulo chega a dizer que ele se esforçou mais do que todos os apóstolos. Capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios. E ele deixa muito claro, todavia, não eu, mas a graça de Deus em mim. Por que Paulo se esforçou, irmãos? Porque ele compreendeu a graça. E também, irmãos, se esse esforço que eu vou falar aqui não for fruto desta graça, automaticamente ele vai ser fruto da religião. E Jesus disse que a religião não serve para nada. A carne para nada se aproveita. Você vai e eu, se esforçarmos pela carne, vamos nos dar muito mal. Não estou dizendo que você não vai ser salvo por isso, tá bom, irmão? Então, irmãos, o evangélico normalmente tem um entendimento equivocado, principalmente o evangélico brasileiro, sobre o esforço que Deus quer de nós. Mas hoje, com a graça de Deus, entenderemos rapidamente pelo menos 6 pontos aqui. Primeiro, com que propósito nos esforçamos? Segundo,
Quais as razões que a Bíblia nos dá? Não são as minhas razões. Eu não estou fazendo uma pregação criativa aqui para os irmãos. É a Bíblia que vai nos dar as razões. Quais as razões que o texto nos dá para nos esforçar? Terceiro, em que consiste este esforço? Quarto, como e onde devemos aplicar este esforço? 5, quais as recompensas ou, como a Bíblia prefere chamar, qual o fruto deste esforço? E 6, e se eu não me esforçar, pastor? Você não imaginava que falar de esforço desse tantos pontos, né? Para você até agora estava tudo simples. Uai, eu me esforço para ir para o céu, acabou, só um ponto da minha pregação. A minha tem 6. Percebeu? Não é tão simples assim. Na cabeça de pessoas simples é simples. E eu não quero violentar a consciência de ninguém, porque se você entendeu de forma simples que tem que se esforçar para ir para o céu, continue com esse seu entendimento, porque é isso que é essa prática cristã que você vai levar. E eu não vou violentar a consciência de ninguém aqui, mas se você está aqui sentado, meu irmão, você veio aqui para ouvir a palavra de Deus, amém? E você veio numa igreja presbiteriana, amém? Leia comigo, por favor, o verso 10 da segunda carta de Pedro, no capítulo 1. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, verso 10. Por isso, irmãos, conclusão de Pedro, por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação ou salvação e eleição, porquanto, procedendo desta maneira, não tropeçareis em tempo algum. Vamos explicar a primeira parte. O que é que Pedro nos manda fazer aqui, irmãos? Reúnam toda diligência, ou seja, todo esforço. Você já fez um grande esforço? Já fez um grande esforço para alguma coisa na sua vida? Multiplique isso por 10. Todo esforço. A palavra diligência, que a gente escolheu para traduzir na nossa versão, significa cuidado aplicado na execução de uma tarefa. E o verbo que Pedro usa é o verbo espaldazo no grego, que significa literalmente, apresse-se, seja rápido, esforce-se, que era a ordem dada a um servo ou a um soldado para ele fazer uma tarefa no menor tempo e da melhor maneira possível. Dê toda a sua vida aqui, soldado. Tem gente que vai morrer se você não se esforçar. Percebeu a urgência disso aqui? É forte, irmãos. Não é uma palavra bonitinha, diligência. É apresse-se. O mesmo verbo que Paulo usou quando falou com Timóteo. Timóteo, apressa-te em trazer minha capa, que eu esqueci em Troade. Porque o frio está chegando. O inverno está chegando, Timóteo. Traz minha capa. Em outras palavras, se não trouxer a tempo, eu vou morrer de frio. Uma noite você morre de frio, irmãos. Paulo pediu o que para Timóteo? A capa dele. E Timóteo tinha que se apressar. Está lá em 2 a Timóteo, capítulo 4, verso 21. E a nossa versão traduziu com diligência, ok? Já a tradução Portugal traduziu assim: esforcem-se cada vez mais. E Pedro aqui nos dá então o propósito. Você percebeu que este é o propósito? Esse é o nosso primeiro ponto. Para que o cristão deve se esforçar cada vez mais, pastor? Qual é o objetivo, o propósito? Onde a gente vai chegar? Pedro acabou de responder isso aqui, irmãos, para a gente. Procurai com diligência cada vez maior, confirmar. O propósito é confirmar. Aí você lembrou que a secretária do médico ligou para você para confirmar a consulta, não foi isso? Mas não é esse o sentido que a palavra confirmar tem no original, ok? Confirmar significa exatamente como você está lendo, tornar mais firme. Não é tirar a dúvida. E aí, você vem mesmo? Está confirmada a sua... Esqueça isso. Confirmar significa o quê? Tornar mais firme. E você só pode tornar mais firme alguma coisa que você já tem, ok? O que é que você já tem, irmãos? A salvação. Você já é salvo. A gente já deveria ter entendido isso, porque o esforço não é para ser salvo. Logo, eu já sou salvo. Então, eu não me esforço para ser salvo, mas tudo bem. Vamos chegar lá devagarzinho. Para confirmar, a mesma coisa que Jesus disse: construa sobre a rocha, porque a tempestade vai vir, vai soprar vento forte, impetuoso, e se tiver firme vai ficar, se tiver sobre a areia vai ruir. A mesma ideia.
A mesma ideia que Paulo diz: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Sede fortalecidos. Não é para ir para o céu, irmãos. É para tornar firme uma coisa que você já tem. Porque a tempestade vai vir. O dia mau vai vir, lembra? Revesti-vos de toda a armadura para que possais resistir firmes no dia mau. E depois de ter desvencido tudo, permanecer inabalável. Você precisa estar firme, irmão. É isso que Pedro está dizendo. Reúnam a diligência. Com que propósito, Pedro? Para ficar firme. Não é para ir para o céu. Irmãos, eu sei que essa palavra está desinstalando algumas coisas, está incomodando. O meu jeito de falar às vezes incomoda, mas em nome de Jesus, deixa o Espírito Santo ministrar o seu coração, em nome de Jesus. Ok, irmãos? Agora pergunte isso para os evangélicos, para as igrejas brasileiras. Para que o crente deve se esforçar? E a resposta mais automática que você vai ouvir é: pastor, a gente se esforça para ir para o céu, como eu disse. Irmãos, eu não vou explicar por que a gente gosta de pensar assim, mas o resumo da ópera é que a gente adora pensar que está no controle das coisas. Para você tirar isso da cabeça do pecador é difícil, irmão. A graça tem que martelar muito na cabeça do pecador para tirar o conceito de que ele não está no controle. Ele não merece, ele não está no controle. Então a gente gosta de pensar: pastor, mas eu estou me esforçando, Deus vai ver que eu estou me esforçando, eu vou para o céu. Desista disso hoje, em nome de Jesus. Mesmo que você passou 40 anos acreditando nisso, peça para Deus começar a ruir isso na sua vida. O cristão não se esforça para ser salvo, como pregam muitas igrejas. E é muito intrigante pensar que, há 500 anos atrás, qualquer criança puritana sabia disso. Qualquer criança sabia que a salvação não era por esforço. E hoje, em 2021, a gente tem que explicar para os evangélicos isso. Não, irmãos, também não é aquilo que as igrejas por aí dizem: pastor, a gente tá bom, entendi, a gente tem que confirmar para não perder, né, pastor? Porque perder a gente pode, né? Não, irmão, você não pode perder alguma coisa que Cristo conquistou para você. Você está louco? A obra perfeita de Cristo você vai perder? Você acha que é a troco de banana, é isso? Você pode perder a alegria da salvação, aí isso você pode. Você pode perder a intrepidez, isso você pode. Você pode esfriar e perder o primeiro amor, isso você pode. Você pode ficar terrível e dar uma cabeçada uma atrás da outra, você pode. Você pode fazer coisas terríveis na sua vida, distante da graça de Deus, isso você pode. Mas jamais Deus vai barganhar com o pecador, dizer: meu filho, se esforce aí, que eu estou querendo te salvar, mas você não está se esforçando. Jamais Deus vai ter essa relação de mérito com o pecador, irmãos. Ele vai arrebentar você com a graça dele. Esperança, amor, dons, tudo isso pode esfriar na tua vida, tudo isso. Mas jamais Deus vai se relacionar na base do esforço com você. Se era isso que você queria. Aí você diz: ufa, pastor, ainda bem, o senhor falou aí que eu não vou para o inferno, ufa. Uai, irmão, você vai relaxar por causa disso? Você está louco? Você vai querer chegar no céu seco, sem fruto, no susto, no supapo, como a gente diz lá no Nordeste? Você vai querer chegar assim no céu? Não. Ou você vai querer chegar, como diz o verso 11 aí da carta de Pedro, amplamente suprido. Como é que você quer chegar no céu? Salvação não se perde, irmãos. Mas o que Pedro está dizendo é: confirme esse negócio. E agora vamos para o segundo ponto. Quais as razões que o texto me dá para eu me esforçar, pastor? Irmão, quando você pensar em razões, não é razões tipo assim, razões para empreender, razões para fazer uma faculdade, razões para casar. Não é isso que a Bíblia fala, tá? Razões na Bíblia é encorajamento. Barnabé foi chamado filho do encorajamento. Por quê? Porque Barnabé era um cristão rico, que chegava para os outros, ok? Primeiro que ele vendeu uma propriedade e deu o dinheiro para os apóstolos. Chegava para os outros e falava assim: ei aí, irmãos, Deus é conosco, não temeremos. Isto é encorajar. Então, razões na Bíblia significa encorajamento. Então, se você percebeu, aí no verso 3, eu poderia aqui dar 15, 20 razões na carta de Pedro, mas eu vou ler apenas o verso 3 para a gente não sair do nosso texto.
Ok? Veja comigo o verso 3. Visto como pelo seu divino poder, verso 3 da segunda carta, capítulo 1. Visto como pelo seu divino poder, nos têm sido doadas todas as coisas que nos conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Você percebeu, irmãos? A nossa tradução escolheu o tempo verbal. Nos têm sido doadas. Agora eu quero fazer uma pergunta. Quem aqui tem a versão da Assembleia de Deus? Levanta a mão, por favor. Ninguém aqui? Ninguém está com a Bíblia da Assembleia de Deus? A Bíblia da Assembleia de Deus foi mais feliz quando escolheu o tempo verbal aqui, irmãos, que é a Bíblia corrigida fiel. Nos foram doadas, não é nos têm sido doadas. Você poliu demais o verbo, nos tem sido doado, e você perdeu a perspectiva do que Pedro está falando. Simples. Ei, cristão, tudo foi doado para você, já foi depositado na sua conta. Ah, pastor, eu sei porque você está assim. Ah, pastor, se hoje, nesse exato momento, fosse depositado 100 milhões de reais na sua conta, você ficaria assim no banco? É legal, né? Ficaria? A não ser que você não soubesse que foi depositado. Aí você ficaria do mesmo jeito que você está. Não vai fazer diferença nenhuma. Eu tenho 100 milhões de reais na minha conta, mas eu não sei disso. Eu vou morrer na fila do SUS. Não tem problema nenhum. Irmãos, se alguém te oferecesse um prêmio, falasse assim, esforce-se que eu te dou isso, você não ia esforçar? Ia. Por quê? Porque foi assim que tua mãe te ensinou. A nossa programação de Adão, lá de Adão, adâmica, esforce, você consegue. Se comer tudo, tem sobremesa. Se fizer a tarefa, brinca. Beleza, então eu vou aprender, eu vou fazer. Só que no reino de Deus é o contrário. Primeiro Deus nos tira do Egito. Primeiro Deus nos adota, nos salva. Depois Ele nos diz, esforce-se, me represente, seja meus imitadores, aprenda a viver, ande comigo. Mas primeiro Ele nos salvou. A lógica é invertida. Primeiro Deus te salva, depois Ele manda você se esforçar para representá-lo e não sair pagando mico por aí, fazendo vergonha no nome dEle, em nome de Jesus. É isso que o texto está dizendo, irmãos. Tudo já foi dado para você. E essa motivação você só encontra no Evangelho, nenhuma outra religião. Olha o verso 3. Nos têm sido doadas. Passado perfeito, já foram doadas. Verso 4. Nos têm sido doadas as suas preciosas grandes promessas. Passado perfeito, já nos foi doadas. Ok, irmãos? Já foram doadas. E eu sei que é difícil para pecadores como nós digerir isso aqui, porque talvez você esteja aqui sentado pensando, pastor, Pedro não pode estar falando tudo isso, pastor, que eu sou co-participante da natureza divina. Aliás, pastor, eu nem preciso de tudo isso, de um Jesus tão grande assim. Eu quero um Jesus menor, das causas urgentes, um Jesus casamenteiro, um Jesus solucionador do problema, que me livre da Covid. Está bom demais, pastor. Bota um anjo lá na minha casa para me livrar da Covid, que já está valendo isso, pastor. Eu sei, irmãos, que a gente pensa assim. Mas Deus, Ele não pensa assim sobre você. Você percebeu que Ele está te convencendo de que você é um herdeiro? Você percebeu que o Espírito Santo está te convencendo a te libertar da espiritualidade pagã que você trouxe de Adão? Então, cristão, apesar das tuas falhas, apesar da tua infidelidade, da tua inconstância, Deus te fez coparticipante da natureza dEle, aleluia. Todas as coisas te foram doadas, e esta é a razão suficiente, porque nós vamos nos esforçar, aleluia, aleluia, aleluia. Então, se você perguntar a Pedro, Pedro, por que eu devo reunir toda a minha diligência, Pedro? Sabe o que Pedro vai responder para você, irmãos? Eu acho que ele vai responder, tá? Se eu entendi bem, ele vai responder o seguinte. Você ainda me pergunta, por quê? Uma graça dessa, tudo já te foi doado, uma salvação dessa operando sobre você, agindo no teu coração, te capacitando, e você vai ficar aí de braços cruzados, esperando um anjo trazer uma resposta para você.
fazendo teste com Deus, igual a Gideão, né? Para saber a vontade dele, como se Deus fosse um tarô. Você vai ficar dizendo aí, não sei se Deus me ama, não sei se Ele está comigo, hoje eu estou me sentindo mal. Ei, acorda, cristão, todas as coisas já te foram doadas, o bonde já está passando na tua frente, não foi você que fez o bonde, a fumaça não é você que faz, o combustível não é seu, o bonde está passando, Ele só diz, entra, vem comigo. Exatamente o que Paulo diz aos Filipenses: desenvolvei, pois, a vossa salvação, porque Ele opera em vocês, tanto no trabalhar de vocês, quanto no querer de vocês. Observe o que Paulo diz, irmãos. Não é desenvolver a vossa salvação para que possais ser salvos. Você gostaria de entender isso, né? Desenvolvei a vossa salvação para que possais ser salvos. Não é isso que Paulo disse. Desenvolvei porque Deus já está operando em você. Desenvolvei porque Deus já está trabalhando nas tuas forças. O verbo operar é repetido aqui, certo? Então, eu vou ler literalmente o versículo. Desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, porque é Deus quem trabalha em vocês, tanto a vontade de vocês, quanto o trabalhar de vocês. Percebeu? Por que você vai desenvolver a sua salvação? Porque Deus está trabalhando no teu querer e nas tuas forças. Porque Ele é a tua alegria e a tua força. É por isso que você não vai ficar sentado esperando vir um anjo do céu. Por quê? Porque o negócio já está acontecendo. Você não vai ficar para trás, vai? Você não vai ficar lamentando. Ok? Não sei. Hoje eu não estou muito motivado. Eu vou esperar Deus me dar ânimo. Não espere, porque Ele não vai te dar. Ele não vai te dar ânimo. Estou te dando uma boa notícia aqui. Deus não vai dar ânimo a você, tá? Ele vai esperar que você vá para cima e faça o que tem que fazer. E no meio do caminho, a força dele vai se manifestar na sua vida. Amém? É isso que Pedro e Paulo estão nos ensinando, irmãos. Terceiro ponto. Onde nós devemos aplicar esse esforço, pastor? Eu entendi que é para deixar firme. Eu entendi que a razão é porque todas as coisas me foram doadas, os verbos estão no passado, eu entendi. Mas onde eu devo aplicar esse esforço? Eu sei que para ir para o céu não é, beleza, então vamos entender. Versos 5 a 7, por favor, leia comigo versos 5 e 7. Por isso mesmo, reunindo toda a vossa diligência, associai ou somai, agregai, juntai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Ufa! Eu preciso desses 7 passos, pastor? Não, você precisa de muito mais do que isso. Isso aqui não é uma lista exaustiva. São virtudes do reino de Deus. Pedro, de que forma devemos aplicar este esforço? A resposta é associando, somando, agregando. Agregando sobre um fundamento que você já tem. Você deveria saber disso porque eu acabei de falar que você já é salvo. Que fundamento é esse? Pedro nos diz aqui, capítulo 1, verso 1, a fé que uma vez foi entregue aos santos, Judas, ou melhor, fala isso, a fé que foi entregue aos santos, e Pedro aqui no capítulo 1, verso 1, da primeira carta, ele diz, a fé que foi dada aos apóstolos, também foi dada a vocês. A mesma fé preciosa que Deus deu a Paulo, Pedro, João, Ele deu ao Saul e a Jaqueline. Amém? A mesma fé. Significa que potencialmente falando, Saul tem plenas condições de morrer crucificado de cabeça para baixo por Cristo. Amém, Saul? Só um cristão louco fala isso, amém. É amém mesmo, irmão? Amém. A gente aqui não tem o privilégio de sofrer perseguição aqui, irmão. A gente vem para a igreja com Wi-Fi, lembra? Não tem o privilégio. E graças a Deus pelo Wi-Fi, né, irmãos? Quando ele é bem usado. É isso que Pedro está dizendo. Sobre o que eu vou construir, pastor? Sobre a fé. Sobre a fé, ok? Mas não é esse conceito popular de fé que a gente tem nas mensagens açucaradas e fofinhas da internet. Esqueça esse conceito popular de fé. Tenha fé que tudo vai dar certo. Mais uma vez eu vou dizer, você já viu cristãos com adesivos no carro? Quando compra um carro novo, ele coloca um adesivo. O que é que tem no adesivo? Deus é fiel. Ok, eu concordo, acho bonito isso. Deus é fiel, me dê um carro novo. Mas você já viu um cristão com um filho no hospital, e na porta do hospital,
ele colocar uma placa, Deus é fiel. Já viu isso? Eu nunca vi isso. Você já viu? Alguém já viu aqui? Eu nunca vi. Mas Deus deixou de ser fiel quando o filho está no quarto do hospital, irmão? Deixou? Então você deveria colocar também. Louvado seja o Senhor. Amém? Não é esta fé popular que vai dar tudo certo. Deixa eu dizer uma coisa muito boa para a gente, irmãos. Já deu tudo certo, há 2.000 anos atrás, na eternidade, quando Deus te amou, já deu tudo certo. Tua vida já deu certo, irmão. Todas as coisas que operam para o teu bem, já deu tudo certo com você. Não tenha medo de nada. Não vai dar tudo certo, já deu. Porque o nosso Cordeiro falou, está consumado, Pai. Então é sobre esta fé, que não é a fé popular, que Pedro diz, que a gente vai edificar conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade, fraternidade e amor. E a palavra virtude é interessante porque ela aparece também no capítulo 12, verso 9, significa obras admiráveis. O que são virtudes? Obras admiráveis, ou seja, teu comportamento. As atitudes e reações que as pessoas veem em você. O que Pedro está nos dizendo, irmãos, é simples. Ei, cristão, fundamente todo o teu comportamento, todo, sobre a tua fé. Ah, pastor, mas eu tenho um hábito feio, pastor. Então lute com Deus e sujeite esse hábito pela fé. E Ele vai te dar graças. Sujeite esse hábito. Esta é a tua luta. Cada um tem a sua. Você come descontroladamente? Sujeite-se a Deus. Você não pode ver uma mulher bonita na rua? Sujeite-se a Deus. Você tem atração homossexual? Sujeite-se a Deus. Ou você quer que Deus abençoe a tua atração homossexual? Ele pode até fazer isso, mas você sabe onde é que isso vai parar. Sobre esse conhecimento, a mesma coisa, irmãos. Pedro diz, associe virtude e conhecimento. Deixa eu só lembrá-los disso aqui. Quem trabalha com área 100% técnica aqui, 100% técnica, tudo precisa de técnica. Você não lida com ninguém praticamente. Difícil, né? A Ângela é no banco, lida com gente, e muita gente. Tem que ter muita sabedoria para fazer o trabalho dela. Eu quero dizer, o que o Pedro está dizendo, é que quase nada do que a gente aprende na faculdade tem a ver com a nossa capacidade de lidar com pessoas. Ou, invertendo, quase nada do teu trabalho tem a ver com o que você aprendeu na faculdade. Quase nada, tecnicamente falando, ok? Faculdade foi uma bênção para você, porque te envolveu no teu trabalho, abriu as portas, te conectou às pessoas, ok. As empresas, ok. Mas você percebeu que quase tudo do seu trabalho depende da maneira com que você se relaciona com as pessoas. Se você é capaz de olhar nos olhos, falar firme, olhar sem mentira, desejar o bem, ser humilde principalmente, a maior de todas as virtudes, humildade. Quase tudo do teu trabalho. Você é um empresário, lida com clientes, você sabe disso muito bem. Quase tudo tem a ver com a tua sabedoria, não tem a ver com o teu conhecimento técnico. Então, para você gravar essa palavra conhecimento aqui, para que você não esqueça essa palavra, Pedro acabou de dizer que a gente tem que colocar o conhecimento sobre a nossa fé. Para que você não esqueça essa palavra, eu vou te dizer apenas um versículo que eu já falei ele aqui, mas para que fique mais gravado na gente. E só os adultos vão entender esse versículo. Talvez o Guilherme não vai entender ali. Eu vou falar um versículo e você vai entender o peso da palavra conhecimento. Porque Pedro diz aqui, na segunda carta, capítulo 3, verso 8, que a gente tem que crescer na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Ok? Antes crescer na graça e no conhecimento. Essa palavra conhecimento, irmãos, é muito forte. E vocês vão perceber isso agora nesse versículo. José não conheceu Maria enquanto ela não deu a luz a Jesus. Todo mundo entendeu? Amém? José não conheceu. Guilherme, José não encostou um dedo em Maria, não dormiu com ela. Até ela dar a luz. Conhecer a intimidade, irmãos, é algo que ninguém vai tirar de você. Teus pais podem abandonar a fé e você está firme. A igreja pode falir aqui. Os pastores podem tropeçar, mas você está firme, como Paulo. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar o meu tesouro. Pode tudo acabar, irmãos. Você sabe quem é Jesus, você conhece a Ele. Louvado seja o teu nome do Senhor Jesus. O que Pedro está dizendo, irmãos, com essa lista que eu acabei de falar, é: todo o teu esforço cristão tem que ser pela fé, todo.
Tudo que você faz é pela fé. Como Romanos 14, 23 diz. Tudo que não provém da fé é pecado. Quer saber se alguma coisa é pecado? Você fala assim, pastor, eu estou em dúvida, eu não sei se é certo ficar com a namorada. Está errado. É errado de todos os jeitos, né? É errado porque está em dúvida, é errado porque vai ficar com a menina sem compromisso. Só dei um exemplo aqui que veio na minha cabeça. Qualquer coisa que você faça em dúvida, em relação ao teu comportamento, já é pecado. Bateu dúvida, é pecado. Todo nosso esforço, todo nosso comportamento tem que estar apoiado sobre a nossa fé, ok? Portanto, não é um esforço para controlar comportamento como as religiões esotéricas querem nos ensinar. A Bíblia vai nos ensinar técnicas para aliviar o estresse. Não, a Bíblia não vai ensinar isso para você. E é melhor você não ir procurar isso em outro lugar. Nós não somos contra respirar de forma correta, técnicas de acordar cedo, de dormir na hora certa, enfim, tudo que ajuda a gente, nós não somos contra isso. Meditação, ok. Só não invente de meditar sem estar cheio do Espírito Santo, né, irmão? Por favor. Você vai meditar sem estar buscando a intimidade com Jesus? Enfim, o esforço cristão não é para controlar temperamento. O esforço cristão é para associar, crucificar o velho homem com suas paixões. Não controlar, mas crucificá-lo, espancar teu velho homem, matá-lo de fome todos os dias, dar uma surra no teu corpo, na tua mente e nas tuas paixões. Você sabe o que é que teu corpo quer? Você sabe. Relaxar, açúcar, fritura e gordura, pastor. Que coisa boa. Uma batata frita bem suculenta, hein? Você sabe onde é que isso vai terminar? Você pode comer, irmão, batata frita e fritura, tá? E doce. Mas deixa eu dar uma dica aqui para os homens, já falei isso aqui. Para as mulheres, eu evito falar isso para as mulheres, mas para os homens eu quero incentivá-los. Tome banho frio, homem. Mas antes, pesquise na internet, você vai ficar surpreso com os benefícios do banho frio. Teu corpo não quer banho frio, não. Na primeira vez vai ser ruim, mas eu garanto que na terceira, quarta, vai estar legal. Amém? Amém? Você sabe o que é que tua mente quer? Aproveita esse frio para começar a tomar banho frio. Aí você já está tranquilo no resto do ano, tá bom? Você sabe o que é que tua mente quer? O que é que a tua mente quer? Dopamina, endorfina. Comprar, pastor. Eu gosto de comprar, pastor. Me sinto bem demais comprando. Eu gosto de invernar numa série. Jogar até ficar azaroio. Ficar no Instagram até... Uai, você vai dar isso para a sua mente? De graça? Você vai dar dopamina para de graça? Ou você vai dar para ela do jeito que Deus projetou sua mente para ter? Que é através do esforço, frustração, luta. Ou você vai dar tudo para o teu filho sem ele fazer nenhum esforço? Você não vai fazer isso com o teu filho. Pastor, minha vontade é soltar os cachorros, é xingar, dar uns tapas, mostrar quem manda, mostrar que a bola é minha, mandar tomar naquele lugar, às vezes, ostentar a felicidade. Está todo mundo postando dia do namorado? Eu vou postar ainda, a minha postagem vai ser melhor. Eu vou postar lá no Cristo Redentor, quero ver quem vai ganhar de mim. Ostentar, mostrar que eu estou sempre bem, eu estou sempre certo, eu estou sempre feliz. Não é isso? E aí Pedro te pergunta, você vai fazer tudo o que tem vontade de fazer? Você é um animal por acaso? Que faz tudo o que tem vontade? Você vai querer viver como animal? Ou você vai querer crescer na graça e no conhecimento de Jesus? Quarto ponto. Pastor, são 6. Deixa eu correr aqui, por favor, irmãos. Qual o resultado, irmãos? Quarto ponto. De nos esforçarmos. Leia comigo o verso 8, por favor. Qual o resultado, irmãos, do nosso esforço? Porque estas coisas existindo em vocês aumentando, fazem ou farão com que vocês não sejam nem inativos, nem infrutuosos. Infrutuosos significa sem frutos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Conhecimento, percebeu a palavra? Na versão corrigida fiel diz, vocês não serão ociosos nem estéreis, ok? E na versão de Portugal diz, vocês se tornarão ativos e capazes de progredir no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, ok? Qual é o resultado, irmãos? Você percebeu aqui? Qual é o resultado do teu esforço, Vitor? É uma palavra só, no singular. Fruto. Você quer o quê? Fruto, pastor. O que é que pode
a coisa que mais pode te deixar feliz nesta vida? Fruto. E a resposta, se você me perguntar, pastor, o que é o fruto? Ou o que são os frutos? A resposta mais evangélica que eu poderia te dar, pensando bastante sobre ela, é a seguinte: fruto é tudo aquilo que Jesus faz através da Débora. Jesus não está lá em cima? A gente não é o corpo dele? Ele não continua dando fruto? Você acha que ele está lá de braços cruzados? Não. Ele é o cabeça, nós o corpo. Ele dá fruto por meio de quem? De nós. Fruto é tudo o que Jesus faz por meio de você. Você olha como Jesus olhou, sorri como Jesus sorriu, toca nas pessoas como Jesus tocou, tem compaixão delas, tudo isso é fruto. Jesus foi obediente, você é também, porque Jesus mora em você. Jesus foi fiel, você é também. É claro que você não é fiel, né, irmãos? Mas você é confrontado com isso e não arruma desculpa para não ser, tá certo? Então, fruto, de forma mais concreta, pastor. Eu quero saber o que é fruto assim para eu pegar. Eu quero pegar em fruto. Você quer pegar em fruto? Então tá, eu vou te dizer o que é fruto, de forma mais concreta. Olha ao seu redor. Tem milhões, para não dizer bilhões de pessoas que neste momento estão sentadas, ou algumas horas atrás já estiveram, ou estão reunidas virtualmente ou presencialmente. Milhões adorando Jesus que nunca viram, desejando a volta de um Jesus que nunca viram, como Pedro diz aqui. Mesmo sem tê-lo visto, vocês o amam. Me explique isso, por favor, cristão. Como você apenas lê um livro preto, um testemunho dos apóstolos, e hoje você está aqui nessa igreja esperando Jesus voltar? Me explique isso. É certo que você pode estar meio frio com isso, mas você está aqui. Deus não te largou ainda, ok? Deus não te largou, você está aqui. Você pode estar até querendo fugir, mas Ele não te largou. Pode ser que Ele te largue, solta um pouquinho, você se arrebenta e volta de novo, mas agora Ele não te largou, ok? Me explique isso, cristão. Como pessoas que não viram Jesus o amam e desejam a sua vida. Eu não estou falando da cristandade, ok, irmãos? Tem pessoas cristãs que não fazem nem ideia de quem é Jesus, né? Para elas, Jesus é uma ideia interessante. Eu estou falando de crentes que amam a volta de Cristo, ok? Me explique isso. Quer que eu explique? Pedro vai te explicar. Me perdoem, Isaías 53. Ele, o servo do Senhor, viu o fruto do seu penoso trabalho e ficou satisfeito. Glória a Deus, você que está sentado aqui, você é fruto do penoso trabalho de Cristo. Amém? Você é o fruto, irmão. Milhões de frutos. Ele foi o primeiro a ressuscitar e ele chegou para o Pai. A gente pode imaginar essa cena perfeitamente. Diz: Pai, eu venci. Eu fui o primeiro. Atrás de mim está vindo um monte de fruto, Pai. Um monte que eu comprei. Eles vão ressuscitar igual a mim, porque eu comprei eles. Isso é fruto, irmãos. Fruto é quando você toca nas pessoas, com o teu jeito, com o teu dom, quando você serve a ela com os teus bens. E essas pessoas vão importar você para o coração dela. Você tem dúvida disso? Ou você pode fazer de qualquer jeito, por interesse, por inveja, para pagar o karma da sua vida. Mas se você é um cristão, você vai fazer como Cristo faz em você. Isso é fruto, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Irmãos, ok. Deixa eu só desconstruir mais uma coisa aqui. Fruto está no singular, né? Como Paulo diz, o fruto do Espírito é amor, paz, alegria, ok? Como Jesus diz, eu sou a videira, vocês são os ramos. Vocês plantados em mim vai dar muito fruto. E o vosso fruto, singular. Por que é fruto, irmão? Porque tanto Jesus como os apóstolos estão falando do Espírito Santo. Ele é o fruto. É por isso que já foi doado tudo para você. Ele é o fruto. Portanto, essas mensagens açucaradas, fofinhas, evangélicas, que falam assim: te desejo os frutos. Você já é uma pessoa que tem paciência, você já é uma pessoa que tem alegria, paz, isso. Só falta um pouquinho, vamos lá, paciência. Você já tem amor, paz, alegria, bondade. Só falta um pouquinho de paciência, uma pitadinha de paciência para você ser perfeito. Não, não, não.
você não falta só uma pitadinha. Você é terrível. Você não é essa pessoa boa que as pessoas falam, tá? Que vão esperar você morrer para falar mais ainda que você é uma pessoa boa. Você não é bom. Tudo que você tem de bom é por causa do fruto do Espírito Santo em você. Ele que faz você crescer. Então você não precisa só de uma pitadinha, você precisa de Cristo vivendo em você. Amém? É por isso que fruto está no singular. Louvado seja o Senhor. Ah, pastor, essa, por favor, não me permita falar essa. Porque isso aqui está impregnado na cultura evangélica. Ah, pastor, louvor é uma arma de guerra. Um dia eu estava com dor de cabeça, comecei a louvar na cozinha, e a enxaqueca foi embora. Amém, irmãos, eu creio nessa experiência sua. E eu não estou menosprezando e tirando onda com a sua experiência, ok? Mas entenda, por favor, em nome de Jesus. Louvor não é arma para você conquistar as coisas. Você não é pagão, irmão, você é cristão. Louvor, Hebreus capítulo 13, são frutos de lábios que confessam o nome de Jesus. Você não louva para receber alguma coisa, você louva para expressar o teu amor a Deus. Quando Deus quiser, Ele faz um milagre na sua vida, amém? Não caia nessa besteira de louvar para conseguir uma coisa de Deus, irmãos. Deus não é uma entidade. Você foi liberto desse paganismo já. Em nome de Jesus. Agora leia comigo, por favor, a segunda parte do capítulo do verso 10, a segunda parte do verso 10. Se este fruto que eu te falei não foi suficiente para você, leia comigo o verso 10, segunda parte. Porquanto, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum. Uai, pastor, quer dizer que eu não vou mais pecar? Não, não quer dizer isso. Pecado, na perspectiva aqui de Pedro, que é a mesma de João, é o tanto que você se aproxima de Jesus, da luz de Jesus, e você percebe as suas falhas. Hoje, você sai daqui e vê um bêbado jogado ali e fala, esse aí está lascado, hein? Será? Será que se tirar o álcool dele, você não vai encontrar um cara mais humilde que você? Álcool a gente tira fácil, agora a justiça própria dá trabalho para tirar. Me permita a palavra, tem que levar muita porrada de Jesus para tirar a justiça própria. Me permitam a palavra, por favor, irmãos. É pancada, irmãos. Jesus não está brincando de chamar um povo, não. Então, pecado aqui, irmãos, não tropeçareis de tempo algum. Pedro tem em mente exatamente as pedrinhas da Palestina, quando os romeiros iam em procissão, e eles diziam, Salmo 121, Ele não permitirá que meus pés tropecem nas pedrinhas. Pedro está dizendo aqui, que se você se esforçar, você vai ser como o caminho do justo, de glória em glória, como Paulo diz, ou como o provérbio diz, o caminho do justo é como a luz da aurora, de fé, brilha mais e mais até ser dia perfeito, ou como Paulo diz, de fé em fé, de glória em glória. É sobre isso que ele está falando. É claro que você vai continuar sendo pecador, mas você não vai ceder mais a pecado. Você não vai falar assim, até que a Bíblia fala que eu sou pecador, então dessa vez eu vou pecar, porque na verdade todo mundo é pecador, então dá licença, Senhor, eu vou pecar aqui, Senhor, mas um pecadinho, tá, Senhor? Depois eu me acerto. Não faça isso, pode ser que você vá e não volte. Não faça isso. Não brinque com a graça de Deus. Segunda parte, verso 11. Essa é a recompensa maravilhosa, irmãos. Será amplamente suprida a entrada do reino eterno. Se você se esforçar, além de fruto, você vai entrar no céu amplamente suprido. Você percebeu isso? Eu gostaria de ter outro sermão para explicar isso. Porque na nossa cultura, na nossa cultura evangélica, achamos que a Bíblia está falando sobre quem vai para o céu e quem não vai. E a maioria esmagadora dos textos não está falando sobre quem vai para o céu e quem não vai. A Bíblia está falando quem vai com tesouro para o céu e quem vai seco. Quem vai entrar suprido e quem vai entrar como vaso de desonra. E se você não sabe o que é vaso de desonra, eu vou dar esse mesmo exemplo que eu dei na igreja Shekinah. Alguém tem na sua casa um vaso caro que está em cima da mesa ou na sala de estar? Alguém tem? Ângela tem? Um vaso? Alguém tem? Ângela tem? Um vaso caro em cima da mesa, tem? Não custou R$10 não, custou? Custou não. Vaso
de honra, a gente coloca onde? Na mesa. Por aí. Mais ou menos isso aqui. Pronto, foi bom ter visto isso aqui. Vaso de desonra, você coloca onde? São os famosos potes de margarina. São legais, né? Mas onde é que eles estão? Debaixo da pia. Percebeu, irmãos? A Bíblia não está falando quem vai para o céu e quem não vai. A Bíblia está dizendo quem vai chegar lá como vaso de honra e quem vai chegar lá como pote de margarina. Um lindo pote de margarina entrando no céu. Abram alas para o copo de margarina passar. O céu vai fazer festa para o pote de margarina. Ah, pastor, o que importa é chegar no céu. Eu não acredito que você vai falar isso depois de tudo isso que você ouviu. O que importa é chegar no céu? Irmãos, por último, o que é que acontece, pastor? Se eu não me esforçar. O que acontece, pastor? Ok? Lembrando que entrar amplamente suprido, exatamente o que Jesus falou, né? Juntai para vós tesouros nos céus, ok, irmãos? Pedro está falando a mesma coisa de Jesus, ok? Pedro não está inventando uma teoria aqui. E, por último, o que acontece se eu não me esforçar? Verso 9 comigo, veja por favor o verso 9. Verso 9 do capítulo 1 da segunda carta. Pois aquele a quem estas coisas não está presente é cego, vendo só o que está perto. É a miopia que chama isso, né? Esquecido da purificação dos seus pecados. O que Pedro está dizendo, irmãos, para a gente terminar e aplicar essa palavra, é que sem o esforço que Deus espera de mim e de você, vamos ser cristãos? Vamos. Vamos para o céu? Vamos para o céu. Mas você vai perder a dimensão do reino. Você só vai ver o que está perto. O irmão olhou de lado para mim, não vou para a igreja. Irmão imaturo. Você. Não me deu bom dia. Magoei. Está vendo só o que está perto. Pastor demorou muito no sermão. Cansei. Está vendo só o que está perto. A gente começa a achar que reino de Deus é a igreja presbiteriana. E a gente começa a pregar para crente. Hoje eu falei uma coisa na escola dominical que chocou os irmãos. E eu vou falar para vocês para chocar também, para quem não estava na escola dominical. Eu assisto stand-up. E as piadas do stand-up são sujas. E tem muitos palavrões. Coisa picante mesmo. E mesmo assim eu assisto. Por quê, irmãos? Porque eu perdi o temor a Deus? Porque eu quero me comunicar com o mundo, irmãos. O reino de Deus não é a igreja presbiteriana, não. Eu quero me comunicar, eu quero pegar essa piada picante, suja, mas que há muitos valores ali. Porque a pessoa que conta a piada tem muito o que me ensinar, muito mesmo. Às vezes mais do que pastores. A espontaneidade dela, a vida, a transparência, a leveza, a sinceridade, a inteligência, a genialidade de não julgar o seu público e conseguir passar em poucos segundos coisas fantásticas e profundas. Isto para mim é genial e eu quero ouvir gente contando piada assim, sim. E o humor é virtude do reino de Deus. Eu não vou contar piada aqui para os irmãos, é lógico, mas eu aprendo com comediantes do stand-up. Por quê, irmãos? Porque eu quero me comunicar com o mundo. Se a gente não se esforçar, a gente vai ver só a igreja presbiteriana. Vai virar uma brigaiada. Você sabe como é a igreja? É uma brigaiada. Tem vontade de dar um murro às vezes, né, irmão Vitor? Tem irmão que consome, né, a paciência às vezes. Então, irmãos, em nome de Jesus, resumindo, esforce-se para crescer em Deus. Arranque o que for preciso da sua vida, pé, mão, olho, prazeres, conforto. Se coloque na sua posição e diga: Senhor, eu quero crescer, Pai. Fuja da tentação, fuja da aparência do mal, não cometa a loucura de lutar contra uma tentação, fuja dela, arranque. Faça uma loucura para Deus, para poder fugir da tentação. Resista ao diabo, como Pedro vai dizer aqui, resista, ele vai fugir de você. E você, dessa forma, não vai tropeçar nos velhos pecados, nos vícios da carne. Mas você, pelo contrário, pelo poder do Espírito, irá subjugar essas coisas.
E fazendo isso, você estará juntando tesouros no céu, e a tua entrada no céu será amplamente suprida. E esse tesouro nunca será desvalorizado, como as bolsas de valores são. Nunca será, pelo contrário. Louvado seja o teu nome. E por último, lembre-se, o mais importante de tudo que eu falei aqui. Todo esse esforço é apenas a graça de Deus, que te chama para participar do verdadeiro esforço deste universo. O único e verdadeiro esforço que este universo já viu, que foi o esforço do Filho de Deus, em obedecer ao seu Pai até a morte de cruz. Você só participa, você não contribui em nada com isso, você só tem a honra de participar. Então se esforce, cristão, em nome de Jesus. Amém?